Mao Zedong reabilita Deng Xiaoping. Domingo, 15 de abril de 1973. Deng Xiaoping voltou à cena como vice-premier do Conselho de Estado. A grande revolução cultural proletária, concebida e liderada pelo grande presidente Mao Zedong, não apenas chegou ao fim com sucesso, mas também resultou na reabilitação gradual de todos os quadros denunciados como inimigos e agentes número 2, número 3, contra-revolucionários, membros do Kuomintang, entre outros. A revolução cultural que começou contra Liu Xianxi, Peng Zhen, Deng Xiaoping e outros terminou com a revelação da trama arquitetada por Lin Piao e sua morte. Consequentemente, os autores da Revolução Cultural ficaram sob suspeita e se tornaram reativos, uma expressão chinesa que remete a aviões de jato. Enquanto aqueles que a Revolução Cultural havia colocado sob suspeita e tornado reativos, emergiram à luz e foram elevados, como Deng Xiaoping, que foi nomeado vice-premier do Conselho de Estado. Liu Xianxi, Peng Zhen e alguns outros líderes ainda permanecem sob suspeita. Por quanto tempo? Talvez até que se corrijam, pois esse é o método infalível dos camaradas chineses. Deng Xiaoping apareceu pela primeira vez na recepção oficial oferecida a Sihanouk, quando ele retornou dos territórios libertados do Camboja, figurando abaixo de Li Xiannian e acima de Ji Pengfei. Portanto, ele já ocupa sua posição no governo e posteriormente poderá reassumir seu lugar na direção do partido. O pequeno pedaço de ouro, como Mao o chamava antes da Revolução, e o inimigo número 2 do Partido Comunista da China, como era conhecido durante a Revolução Cultural, agora, depois da Revolução, corrigiu-se e reconheceu seus erros. A versão oficial, comunicada aos embaixadores dos países socialistas, inclusive ao nosso embaixador, é que, no início da Revolução Cultural, Deng cometeu erros graves e, junto com Liu Xianxi, implementou a linha burguesa reacionária. O próprio Mao o julgou dessa forma, mas supostamente disse: devemos diferenciar entre seus erros e os de Liu Xianxi. Assim, em 14 de agosto de 1972, após a visita de Kissinger, o amigo, Deng, esperto e ciente da direção dos ventos políticos, escreveu uma carta ao presidente, admitiu seus erros, fez uma autocrítica e prometeu trabalhar bem. A versão oficial que nos foi contada é a seguinte: o presidente Mao fez uma anotação, que é um documento diretivo dizendo: o primeiro-ministro Wang Dongxing, candidato a membro do Biro de Político e secretário interino do Biro de Político, devem ler isto. Os erros de Deng Xiaoping são graves, mas ele deve ser diferenciado de Liu Xianxi pelos seguintes motivos. Primeiro, nas zonas liberadas, Deng já foi condenado porque defendeu a linha de Mao quando foi atacado pelo Comitê Central, ou seja, por Wang Ming. Segundo, ele não tem problemas herdados de seu histórico, não capitulou aos inimigos, tem méritos na guerra e chefiou a delegação a Moscou contra os revisionistas soviéticos. No fim de sua nota, o presidente diz: falei com você sobre esse assunto mais de uma vez. Portanto, é evidente que o presidente Mao deu a ordem para que Deng Xiaoping fosse reabilitado, e o Biro de Político, é claro, após discussão, aprovou a ordem. Ji Pengfei, o ministro das Relações Exteriores da China, que nos comunicou essas informações, concluiu com a versão oficial, afirmando que essa é a grande e brilhante política de quadros do presidente Mao. A reabilitação de Deng Xiaoping é uma grande lição para o Partido Comunista da China, que aprenderá com o marxismo-leninismo e os sábios ensinamentos do presidente. Mao o removeu e o restaurou pessoalmente, nem mais nem menos. Em primeiro lugar, chamamos a atenção para o fato de que o presidente não apresentou pessoalmente essas questões importantes ao Biro de Político, mas as enviou aos membros do Biro por meio de uma nota diretiva. A segunda questão que chama a atenção é que essa nota foi dirigida especificamente ao primeiro-ministro, em primeiro lugar. A terceira observação é que Mao afirma na nota: falei com você sobre esse assunto mais de uma vez, o que implica que seus conselhos foram ignorados anteriormente. Quem não estava de acordo? Pode-se inferir que Zhuge Enlai não concordava com a reabilitação de Deng Xiaoping? Talvez Zhuge Enlai quisesse manter sua posição dominante, enquanto Mao desejava estabelecer duas linhas dentro do partido,
criando assim um concorrente para Zhuge Enlai e dando o ultimato de que o pequeno pedaço de ouro deve reassumir sua posição. É claro que Deng Xiaoping volta com todos os seus apoiadores, ocupando os cargos que tinham antes. Esses partidários, que estavam com Liu Xiangxi, foram humilhados durante a Revolução Cultural, mas mais tarde corrigiram-se e agora se tornaram cordeiros. Assim, sob a bandeira do grande marxista-leninista Mao Zedong, o caos e a anarquia continuam e se intensificam. Existem muitas fações no poder na China: a fação de Mao, a de Zhuge Enlai, a de Liu Xiangxi, a de Wang Ming, a de Deng Xiaoping, a de Lin Piao, a do Kuomintang, e é melhor pararmos por aqui para não esgotar o papel listando todas. Essas divergências podem ser consideradas marxistas. Os embaixadores chineses em diferentes países estão promovendo outra versão. Não foi Deng Xiaoping que cometeu erros, mas os erros foram cometidos contra ele. Deng Xiaoping é um camarada bom e leal ao presidente Mao. Mas por que todo esse alvoroço foi criado e o que acontecerá depois disso? Posso estar errado, mas essa não é uma questão simples. Sem dúvida, esse é um quebra-cabeça chinês como tantos outros. Agora, o porta-voz oficial afirma que Deng Xiaoping tem se oposto resolutamente aos revisionistas soviéticos. Bem, ele pode ter sido tão resoluto quanto seu camarada de ideias, Liu Xiangxi, ou quanto seu amigo, Zhuge Enlai, antes da Revolução Cultural. Atualmente, a China está seguindo um curso de aproximação com os Estados Unidos da América, orientado por Zhuge Enlai. A China possui agora 2 representantes em Washington. Um é o enviado da agência Xinhua e o outro é o embaixador nomeado por Zhuge Enlai. Os Estados Unidos estão manobrando essa situação conforme seus interesses. O presidente desenvolveu uma grande política e, em vez de desenvolver as contradições entre a União Soviética e os Estados Unidos da América, os uniu ainda mais, colocando-se entre 2 potências, e agora não sabe como sair dessa situação. Então, é possível que a mente fértil do presidente tenha concebido a ideia de trazer Deng Xiaoping de volta, para iniciar uma política de agradar alternadamente um lado e depois o outro. Os britânicos aconselharam o presidente a adotar sua política de balança, ou a política de andar na corda bamba. Boas relações com ambos, mas não boas com um e mal com o outro, ou mal com os dois. Mao não consegue viver com o número 1, ele sempre vive com o número 2. Então, em determinado momento, poderemos ver uma aproximação com os soviéticos, começando com pequenas iniciativas para alcançar o equilíbrio. E, sem dúvida, essa tática será alardeada como brilhante. Então, a China chegará ao padrão de sua política brilhante de coexistência pacífica, seguindo a linha da terceira força, incentivada por Zhuge Enlai, em uma entrevista ou banquete, não me lembro qual. Isso significa seguir o exemplo dos comunistas Tito e Ceausescu. Boas relações com as 2 superpotências, tanto os Estados Unidos da América quanto a União Soviética. Intriga aqui, intriga ali, supostamente porque as contradições estão sendo resolvidas. Tudo isso será coberto pela ideia de que somos uma grande potência e nada pode ser feito no mundo sem nós. Devemos continuar assim até nos tornarmos uma terceira superpotência com todas as suas características, de fato sem nenhum disfarce, porque essa política leva a rasgar os disfarces um após o outro, como foram rasgados da União Soviética.